Boa noite, igreja. Eu vou tentar de novo, porque eu acho que você almoçou. Eu acho que você deve ter tomado um cafezinho antes de vir. Eu tomei um cafezinho antes de vir e queimei a língua. Boa noite, igreja. Gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento. Pai, neste momento, Senhor Jesus, queremos colocar, Senhor Jesus, esse tempo, Senhor, da sua ministração, Senhor Jesus, sobre a sua igreja, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, que tudo aquilo que for meu, Senhor Jesus, ó Pai, que não venha ser falado, que não venha ser dito, Senhor Jesus, mas que tudo aquilo que vem do céu, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é da sua vontade, do seu querer, Senhor, tudo aquilo que é alinhamento, Senhor Jesus, para com as nossas vidas. Deus, abre os nossos corações, Senhor Jesus, para que nós possamos receber a sua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar e que nós possamos reter, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quantos hoje vieram para a casa do Senhor com expectativa de receber aquilo que Ele tem, uma porção a mais do Senhor sobre as nossas vidas? Umas 2 semanas atrás, a gente estava tendo um tempo no carro, eu, o Leandro e a Letícia, aí a gente entrou num papo muito cabeça, né, porque de vez em quando acontecem essas coisas lá em casa, e nós estávamos falando sobre tempo. Quantos de nós já paramos para refletir quanto de tempo ainda nós temos? A Letícia falava do tempo dela, né, porque está na adolescência, então ela tem muito tempo pela frente. Eu e Leandro chegamos na parte da nosso tempo que ainda nos resta, porque nós já passamos muito tempo, já vivemos muitas coisas. E quantos de nós, às vezes, vamos vivendo por viver? Quantos de nós vamos deixando dia após dia e que esse tempo, né, que se chama hoje, se chama agora, ele não deixa de ser um tempo que nós paramos, pensamos e analisamos o que nós temos feito com ele. E muitas vezes a gente acaba perdendo o nosso tempo, achando que temos e teremos mais tempo. Mas a palavra do Senhor em Tiago 4:13, ele vai falar assim. Gostaria que você estivesse abrindo junto comigo. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Você não sabe como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Algumas versões diz que nós somos que nem o vapor de uma panela, né? Que às vezes está ali e logo passa. Eu não sei quem estava aqui já no começo do culto, um pouquinho antes, o pessoal acho que soltou um gelo seco aqui e estava pairando uma fumaça muito linda aqui no meio do templo, mas ela já não está mais. Ela já passou. E nós somos assim. Nós também não temos muito tempo. Nós temos a eternidade, mas o tempo aqui, nessa terra, ela é passageira. E o tema da palavra dessa noite é: o tempo de servir se chama hoje. O tempo de buscarmos servir da melhor forma. O tempo de buscarmos viver é agora, é o hoje. E a palavra de Deus vai dizer, e tem uma frase para quem está no clube do livro, as mulheradas vão se identificar, porque nós passamos por ela um capítulo anterior, e ela tem falado, e ela tem tido muita ênfase para esse momento, eu acho que é para esse tempo agora, e nós temos que estar atentos para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem movido, da maneira que Deus tem movido. Esse mês nós estamos falando sobre voluntariado, esse mês nós estamos falando sobre servir, e as palavras elas têm se conectado, porque no culto de mulheres dessa semana nós falamos sobre isso, sobre nós mulheres servir a nossa casa, o nosso primeiro altar é o nosso lar. Quem esteve aqui na sexta-feira no Empreendedores, foi falado sobre isso, entre nós servimos ao Senhor com as nossas empresas, sobre servimos o nosso Senhor com o nosso trabalho, com os nossos recursos, né? Então, assim, Deus tem levado nós a esse tempo de entendermos o tempo de servir.
E tem uma frase do livro que ela fala assim: ontem é o passado, amanhã é o futuro, mas hoje é um dom. E por isso que é chamado presente. E essa frase, se nós pararmos para entender a profundidade que ela tem sobre aquilo que nós temos vivido hoje, sobre aquilo que nós temos passado hoje. Porque muitas vezes a gente acha que nós podemos deixar para amanhã, que nós podemos deixar para trás, porque nós temos muito tempo ainda. Só que, embora nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos, no piscar de olhos, muita coisa pode mudar. Num virar de dia, muita coisa pode mudar. Nós não sabemos, como diz o Cláudio Duarte, né, qual o momento que vai ser chamada a nossa senha. Realmente nós não sabemos. Nós percebemos que o mundo está indo numa direção oposta àquilo que Deus tem. Então, a gente está vendo que Jesus está às portas. O nosso Deus está voltando. Né? Nós estamos rumo a uma eternidade. Só que muitas vezes nós achamos que é só para daqui a um tempo, é só para daqui a um século. Tem muito, mas às vezes o nosso chamado, a nossa senha vai vir antes do que isso. E o que nós temos feito com o tempo que nós temos? O que nós temos parado e analisado e falado, não, eu preciso viver o hoje com intensidade. Eu preciso viver o hoje com direcionamento. E hoje eu quero chamar a minha atenção, e eu me coloco no meio disso, sobre de que maneira nós temos servido. Porque todos nós viemos a essa terra com um propósito. Nós não viemos por um acaso. Nós não viemos para apenas nascer, crescer e morrer. Não, nós viemos com um propósito. Nós viemos com um propósito para a nossa casa, nós viemos com um propósito para essa geração, nós viemos com um propósito para esse reino. Porque Deus nos criou com um propósito. E o que nós temos feito com Ele. Hoje eu gostaria que nós parássemos e refletíssemos. Nós sabemos qual é o nosso chamado? Você hoje consegue parar e falar assim, eu fui chamado para essa área. Porque todos nós fomos chamados para um lugar. Todos nós somos pertencentes a um lugar. Para que a engrenagem dos céus, para que a engrenagem do reino, ela aconteça. Todos nós fomos chamados para uma área. E hoje você tem convicção de qual área Deus te chamou? E se a convicção que você tem, será que você tem se disposto a servir da melhor forma a essa área? Porque a palavra do Senhor vai dizer, em Marcos 16, 15, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso primeiro chamado, e esse é um chamado corporativo, é um chamado para todos. O id do Senhor é para mim, o id do Senhor é para a Jéssica, o id do Senhor é para o Júnior, todos que estamos aqui. Nós temos que cumprir o id do Senhor. Então, esse é um chamado coletivo. Esse é um chamado que todos têm. Mas não é apenas esse. Deus, eu vou cumprir o seu chamado no id. Mas dentro desse id, o que tem para mim fazer? O que é para eu fazer nesse tempo? Será que hoje nós podemos parar e analisar? Entender, Deus, o Senhor me chamou para isso? Para esse momento. É essa a minha posição. É essa parte da engrenagem que eu tenho feito. E será que se nós já soubermos qual é a nossa área, será que nós temos servido com excelência? Será que nós temos feito com excelência do Senhor? E a palavra de Deus diz que nós temos que ser diligentes. A palavra de Deus diz que quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar mais para trás. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Porque às vezes nós somos tentados a tirar a mão do arado. Às vezes nós somos tentados apenas ficar ali, naquele lugar e não avançar. Mas Deus apenas não quer que a gente não tire a mão do arado, mas Ele quer que nós avancemos. Ele quer que nós damos o nosso melhor. A palavra de Deus vai dizer que dos talentos, que Deus deu talentos para um, deu talentos para o outro, e que quando Ele volta, o Senhor volta na sua parábola, Ele volta, e Ele vai para que Ele dê os primeiros talentos. Você abre, vamos abrir lá comigo? Em Mateus 24, não, Mateus 25, 14.
Aqui Jesus contando uma parábola. Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. De acordo com a capacidade de cada um. Frisa bem isso. E o primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregador que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outros 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregador que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 moedas que consegui ganhar. Muito bem, o empregador bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar muito dinheiro. Veja, venha festejar comigo. Então o empregador que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, o empregador, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregador que havia recebido 100 moedas chegou. Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui o seu dinheiro. O empregador mau e preguiçoso. Disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei, por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregadores e disse: porque aquele que tem muito receberá mais, e assim também mais ainda. Mas quem não tem até o pouco que tem será tirado. E joguem. Vamos até aí. Qual que é a diferença daqueles que foi confiado? Muitos talentos, muitos dinheiros. E a diferença daquele que foi com menos. Por que será que esse dono já sabia que para uns ele podia entregar uma quantia maior e para outros ele poderia entregar uma quantia menor? Porque Deus sabe da capacidade que nós temos. Deus ele não coloca uma carga a mais daquilo que nós não podemos carregar. Deus não coloca um chamado maior daquilo que nós podemos carregar. A diferença entre eles é que esse que foi lá e escondeu o dinheiro, ele, além de não ter uma produtividade, além da produtividade dele ser baixa, ele foi desobediente. A negligência dele foi a desobediência, porque o patrão dele Deus confiou a ele um talento. E ele não teve a capacidade. Não porque ele não tinha, porque ele foi preguiçoso, porque ele não foi diligente naquilo que Deus colocou. Não é com peso que essa noite nós precisamos ouvir isso do Senhor, porque é um tempo de que nós possamos servir ao Senhor, mas servir com o nosso melhor. Servir com tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nós. E quando Deus coloca, é Ele que vem sobre nós e fala: ó, eu estou te colocando, eu estou te dando, mas eu sei que você é capaz. E naquilo que você não é capaz, eu te capacito. Então não é com sobrecarga que Ele vem sobre nós, mas é com leveza daquilo que nós podemos fazer. Então nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos fazer com que aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas mãos de qualquer maneira. Nós temos que ser diligente em tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós.
A palavra do Senhor vai dizer também a parábola sobre os bodes e as ovelhas. Que quando Jesus voltar, ele vai falar: venha e entre para o gozo do meu Pai, as ovelhas. Por quê? Porque aquilo que você fez para o menor dos meus pequeninos, você fez para mim. E diz a palavra do Senhor que ele vai dizer: mas quando, Senhor, que nós fizemos para o Senhor? E a palavra do Senhor fala que quando nós fizemos para o menor dos seus pequeninos, quando vocês foram me visitar, quando eu estive doente, quando vocês me ampararam, vocês fizeram para mim. E os bodes vão falar: quando, Senhor, que nós não fizemos para você? Vamos dar um assim de desentendido. Quando vocês não fizeram para os menores dos meus pequeninos, quando vocês não me visitaram, quando vocês não me ampararam. É interessante porque ontem, quando eu e o Leandro estávamos vindo para a igreja, nós passamos na rotatória ali que entra da rodovia para Betonex, e no meio do caminho tinha um motoboy empurrando a sua moto na lateral, e nós estávamos no meio e vinha um de frente. E a gente acabou pegando o contexto ali, e aí o menino desse lado que estava vindo, olhou para ele e falou assim: ei, o que aconteceu aí? Aí o menino falou assim: estourou a corrente da minha moto. Ele falou: posso te ajudar de alguma maneira? E eu e o Leandro, a gente se olhou, e o Leandro falou: viu como eles são unidos? E eu falei: uau, é disso que nós precisamos. De ter empatia pelas pessoas. Mesmo não conhecendo, porque pelo que a gente viu ali, a gente conseguiu entender que eles não se conheciam. Eu não sei de onde o que estava vindo, para onde ele estava indo. Talvez ele poderia estar atrasado, talvez ele poderia estar com alguma encomenda ali na sua caixa, talvez ele poderia estar indo para casa, mas ele se compadeceu e falou: ei, você está precisando de ajuda aí? Eu posso te ajudar de alguma maneira? O que aconteceu aí? Gente, quantos de nós, às vezes, passamos e não nos importamos? Quantos de nós, às vezes, dentro da igreja, passamos pelo irmão e o outro vemos o seu semblante meio caído, o seu semblante mesmo meio triste, e muitas vezes a gente não se compadece, a gente não para, e não, às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Às vezes a pessoa precisa, às vezes, só de um: estamos junto. O que você precisar, a gente está junto. Às vezes não é o financeiro, às vezes é uma oração. Sabe, nós temos cumprido o nosso chamado. E esse motoqueiro, ele me constrangeu dessa maneira que eu falei: uau, ele está fazendo o ID do Senhor. Ele está falando assim: ó, não é para Deus aqui, mas é para um deles. É um pequenino do Senhor. É só uma atitude que vai fazer toda a diferença. E eu vou dizer para você que dentro do carro, enquanto nós estávamos passando, esse motoqueiro, ele conseguiu me impactar. Ele conseguiu me atingir. Ele conseguiu me fazer pensar, me fazer refletir. De que maneira nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos exercendo o nosso chamado? E esse chamado não é tão grande, né? Você parar ali para ajudar, para auxiliar, é uma coisa pequena, mas que faz toda a diferença. Então, quando Deus fala para nós: não sirva de qualquer maneira, Ele tem falado isso. Jesus, ele veio a essa terra e ele não curou pela metade. Jesus, ele veio a essa terra e ele não libertou pela metade. Jesus, ele não foi até a morte de cruz e falou assim: ó, vou levar uma chibatada aqui, vai sangrar um pouquinho e é o suficiente para essa nação. Não. Jesus, ele foi até o final da sua morte e a sua morte de cruz. Então, por que nós paramos e nós pensamos que nós temos que fazer pela metade? Ou por que será que nós paramos e nós analisamos e falamos: não, eu vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer aqui de qualquer maneira, vai dar certo, vai acontecer. Realmente, pode ser que aconteça. Mas Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que, quando Ele faz o milagre para mim e para você, não é pela metade. Quando Ele cura, Ele não cura pela metade. Quando Ele vem com o transbordar dele, não é pela metade. Ele não enche só até o copo, Ele transborda. Agora mesmo nós estávamos orando e cantando e adorando. Senhor, vem nos transbordar, vem nos encher. Pode ter certeza que Deus não vai colocar um copinho pela metade, não. Ele vai transbordar em nós e através de nós. Esse é o nosso Deus. E por que nós temos que responder pela metade? Por que nós temos que responder de qualquer jeito?
não é dessa maneira, não é desse modo que Ele quer que nós chegamos até Ele. Porque Ele não cura pela metade, Ele cura por inteiro. E que nós temos que dar o melhor do Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Nós temos que buscar ter essa intensidade com Ele. Eu não sei você, mas eu faço parte de algo muito grande. Quantos aqui concordam comigo que nós fazemos parte de algo muito grande? E nós fazemos parte de algo tão grande, tão grande, tão grande, que ele se chama eternidade. Nós não estamos aqui para passar fazendo de qualquer maneira. Eu não sei quantos aqui vai se lembrar do Dirceu. O Dirceu era uma pessoa muito querida que nós tínhamos aqui. E o Dirceu, no fim da sua vida, ele sempre teve alguma situação, né, de saúde, mas ele sempre serviu o seu melhor. Até os últimos meses de vida, a gente chegou para ele e falou: Dirce, fica quietinho, fica aqui com a gente, mas não precisa servir, só de você estar aqui. Ele ia lá, colocava a cadeirinha dele na porta e ele servia. Ele convidava a gente para ir para a casa dele, que era, eu falo que era a maneira dele expressar o amor de Deus, era comida. Eu amava isso. Ele servia da melhor forma na casa dele, mesmo estando doente. E no final da vida ele já não tinha mais fôlego, ele já tinha cansaço, porque ele tinha diabetes, então com o decorrer da vida ele foi acrescentando muitas coisas, então ele foi ficando muito debilitado. Mas se você olhar hoje e falar quem foi o Dirceu, para algumas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer ele, eles vão te dizer que era sempre um sorriso no rosto, que era sempre um servir, mesmo não tendo condições. Ele tinha uma carretinha que ele engatava no carro e o que você precisava, ele ia, ele vinha. Sabe o que ele deixou para mim? Um legado. Um legado de servir. Quantos de nós hoje podemos falar assim, se Deus chamar minha senha hoje, nós estamos deixando um legado? Quantas pessoas hoje podem olhar para você e falar assim, ei, Júnior, vamos tomar um café que eu quero aprender um pouquinho com você, aonde você chegou? Como você tem feito para chegar onde você está? Ei, Jéssica, vamos ali tomar um cafezinho, eu quero aprender um pouquinho com você. Quantos de nós hoje podemos ser referência naquilo que nós estamos passando? Naquilo que Deus tem nos colocado. Deus tem nos colocado em um lugar. E esse lugar onde nós estamos, nós temos que ser referência. Nós não podemos agir de qualquer maneira. Na sexta-feira, nós estávamos com um casal de empreendedores e eu achei muito legal. Mas eu achei que tinha uma hora que o copo dos dois aqui ia transbordar, porque o João subia aqui a cada 2 segundos e enchia o copo. Eles tomavam um gole e o João repunha o gole. Eu falei, gente, eu falei, que servir abençoado é esse? Que servir maravilhoso é esse? Sabe, às vezes a gente tem momentos que a gente recebe alguns proletores e a gente tem um momento de mesa e de repartir. Gente, como eu amo quando o Jonathan e a Marli estão servindo. Não é, vou abrir um parênteses aqui, eu quero que vocês, homens, não levem para o coração, por favor. Mas as mulheres são detalhistas. As mulheres colocam uma mesa posta, ela tem todo um detalhe. Gente, esse dom o Jonathan herdou. Porque o Jonathan, ele cuida dos detalhes. Até o pratinho, para não cair a sujeira da garrafa, a hora que você aperta a garrafa ali, ele colocou debaixo e eu falei, uau, nem eu não tinha pensado, não que eu sou mas nem eu não tinha pensado nisso, para não sujar a toalha, era só colocar um pratinho transparente. A Marli, eu trago as tortas, ela corta de um jeito, gente, que fica perfeito, fica lindo. A torta podia estar até um pouco queimada, mas da maneira como ela... o Dirceu, esse é o nosso amado Dirceu. A maneira como a Marli corta ali e coloca, eu falo, uau! Sabe o que é isso? É servir com excelência. É você dar o melhor naquilo que você está fazendo. Quando Deus fala assim, você fez para o menor dos meus pequeninos, quando você fez para o próximo começa dentro da nossa casa, né? O próximo começa com nossos filhos, com o nosso marido, mas o próximo começa com o nosso vizinho, começa com a nossa igreja, começa com o reino de Deus.
E isso é ser o próximo. Se hoje você tem olhado e tem falado, Deus, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. Eu acho que é hoje tempo de você olhar para você e falar, Deus, eu quero saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Mas eu quero fazer e exercer ele com diligência. Eu quero fazer ele com cuidado, eu quero fazer ele com perfeição, assim como o Senhor fez. Como o Senhor criou o mundo, os céus e a terra com perfeição, em tudo que nela há, foi o Senhor quem criou. A terra era sem forma e vazia. E se você olhar hoje para essa terra, que lugares maravilhosos que existem em tudo quanto é lugar. Que plantas mais lindas e maravilhosas que existem em tudo quanto é lugar. Todos os detalhes. Essa semana eu saí com as meninas e no meio do caminho a gente viu umas flores. E, gente, eu não estou ficando velha, mas tem algumas coisas já, alguns hábitos de velha, de cuidar de planta. E aí a gente passou, e aí tinha umas flores com as folhagens verdes e laranja, e a gente se olhou e a gente falou, uau, eu nunca imaginei que o verde ia ficar bonito junto com esse laranja, mas olhando aquelas plantas, eu vi a perfeição de Deus fazer aquela junção. E aí nós olhamos e Deus faz perfeito todas as coisas. Por que nós temos que entregar a Ele o que nos resta? Por que nós temos que entregar a Ele aquilo que não nos custa? E hoje o nosso chamado para nós fazermos da melhor forma precisa nos custar. Precisa nos custar tempo. Precisa nos custar dedicação. Nós precisamos nos dedicar naquilo que Deus tem colocado sobre nós. Precisa nos custar financeiramente. Precisa nos custar o nosso tempo, que é o tempo, eu acho que o tempo é o mais precioso que nós temos. Precisa custar nós irmos buscar, porque Deus nos entrega, Deus nos ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Eu lembro que alguns anos atrás eu fazia parte do louvor, e eu falei para o Leandro, eu queria, fazia uns 2 anos que eu estava namorando um curso, e a gente financeiramente, a gente não tinha condições de comprar esse curso. E no Dia dos Namorados apareceu uma mega promoção que o curso ficava 70% de desconto. O Leandro estava atendendo o cliente, eu fiz o Leandro parar de atender o cliente. Falei, marido, é só agora, as vagas vão encerrar, por favor, eu preciso desse curso. Aí ele olhou para mim, tipo assim, era o Gabriel que ele estava atendendo, o Gabriel até hoje falou assim, meu Deus do céu, você conseguiu aquele curso na marra, né? Porque eu fiz ele parar de atender o cliente. Falei, eu preciso para agora, porque senão vai encerrar e eu não vou conseguir. Só que assim, a gente tinha todo um protocolo para o Dia dos Namorados. E aí eu falei para ele, falei, amor, fica de presente do Dia dos Namorados. Falei, não tem problema. Eu me dou o meu presente do Dia dos Namorados, mas eu preciso desse curso. Eu poderia ter escolhido outra coisa. Eu estava com outras coisas em mente. Nós, mulheres, temos as nossas listinhas de prioridades para pedir nesses dias. Mas eu deixei de tudo e falei, Deus, eu preciso fazer o melhor. E para o melhor eu preciso disso agora. Eu preciso investir, eu preciso sacrificar o meu presente do Dia dos Namorados aqui, nesse momento. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que recursos nossos precisa ser. Mas deixa eu dizer para vocês o detalhe. Se eu fosse para ele e falasse assim, o valor inteiro do curso é esse, você me dá de presente? Nós não teríamos e eu ia ter que entender. Mas eu vejo que Deus falou assim, opa, peraí, eu vou fazer o que está no meu alcance, mas eu vou fazer você se mexer. Eu vou fazer você me dar uma resposta. Eu te dou uma porcentagem de desconto e você entra com o recurso que você pode. Sabe que Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos capacita. É um Deus que não apenas nos dá e fala, agora se vira. Ele me deu uma oportunidade, só que ele falou assim, me deu uma resposta. E a minha resposta foi, Deus, eu aceito nessas condições aqui, porque nessas condições eu tenho. No valor interino eu não tenho, mas com 70% de desconto, eu tenho. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós temos olhado e falado, Deus, a minha área de atuação hoje é a parte de intercessão. Quantos de nós temos ido em congressos? Quantos de nós temos investido em livros, em estudo, em tempo de conhecimento? Para que a intercessão seja realmente. Que as pessoas possam vir para nós e nós temos referência nisso. Às vezes é intercessão, às vezes é louvor. Eu não sei qual é a área da sua atuação e eu não digo só na igreja, porque com os nossos recursos também, onde nós trabalhamos, com as nossas empresas, nós também podemos ser reino.
Nós não somos reinos só apenas dentro da igreja, nós somos reinos em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é momento. Nós somos reinos na fila do pão, nós somos reino no ponto de ônibus, nós somos reino em todos os momentos, em todos os lugares. E qual tem sido a nossa referência? Quem tem olhado para nós, nós temos tido uma referência? Eu falo que nós precisamos pegar na mão de quem está acima de nós. E nós precisamos pegar na mão daquele que ainda não chegou aonde nós estamos. Então, nós pegamos aqui, nos agarramos e crescemos. E pegamos quem está ao nosso lado e nos faz crescer junto. Isso é o reino. Mas para que nós possamos pegar na pessoa que está aqui embaixo de nós, nós precisamos pegar em quem está em cima. Nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero te servir com o melhor. O Ronaldo toca aqui esse teclado com uma mãozinha que é só de Deus. Mas, até hoje, ele investe tempo, não investe, Ronaldo? Até hoje, tempo de estudo, tempo de aprender, tempo de dedilhar. Vocês acham que o dedinho ali, às vezes, não engessa? Às vezes, engessa. Pasmem vocês, mas um dia eu já toquei baixo. Mas agora, se vocês me derem ali, não chega. Primeiro que o meu dedo é curto. E hoje eu já não treinei mais. Eu já não fiz mais. Então, se eu chegar ali, eu sei uma nota e outra, mas o meu dedo já esquece. Não vai alcançar. Um slap? Nem na época que eu fazia, quem dirá agora. Entendeu? Mas isso é o quê? Tem gente que faz. Se você der um baixo aqui, gente, você fala, uau, destrói. Pego os meninos da bateria ali e falo, cara, que coordenação motor que Deus deu para vocês. Porque eu não me imagino uma mão com uma panqueira embaixo. E outro detalhe, gente, tem os dois lados ali, né? A caixa e o... Viu? Nem o nome você falar. Mas isso aí, são pé, tudo ali. E ainda, pelo que eu entendi, ainda tem os que cuidam do VS, né? Gente, você tem que ter um tempo de aprender, você tem que ter um tempo... Na época que nós estávamos no louvor, e olha, o pastor já foi do louvor, o Jackson, pasmem vocês, já foi do louvor. A Dai, gente, a Dai e a Danila já foi do louvor. Meu Deus do céu, você viu? Foi uma decorrência, uma crescência, e Deus teve misericórdia de nós. Né? E foi mandando pessoas maravilhosas, pessoas que foram. E assim, quando nós não sabemos a área de atuação, nós vamos indo até entender. Eu e o Leandro, nós passamos um tempo fazendo voluntariado no Erasmus. Eu cheguei já assim, eu quero ir para a área das crianças e é isso que eu vou atuar. E a mulher falou, não é assim não, você passa por todas as áreas e aí você vê qual que você desempenha melhor, e a gente vê onde a gente precisa de você. Infelizmente, eles precisavam de mim na parte da estética, então eu tinha que ficar em todas as áreas, mas ainda acho que eu fui umas 2 vezes na parte infantil ali. Mas você passava por todas as áreas. E na igreja também, até você achar a área que Deus tem para você, às vezes você vai passar por algumas áreas. Então, nós passamos, né, por algumas áreas, e Deus foi dando misericórdia, foi recolocando cada um no seu lugar ali. Mas, assim, enquanto nós estamos na área que nós estamos atuando hoje, nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor. Nós não podemos deixar para depois. Porque a palavra de Deus vai dizer sobre o bom mordomo. E nós precisamos ser um bom mordomo. E o que um bom mordomo ele tem? Um bom mordomo, ele é humilde, reconhece tudo, que tudo vem de Deus. Um bom mordomo tem sabedoria, busca a sabedoria e a conhecer para administrar aquilo que ele tem em mãos. Ele é diligente, trabalha com afinco e responsabilidade. Um bom mordomo, ele é fiel, ser fiel até o fim a Deus e ao próximo, servindo sempre com verdade e transparência. Um bom mordomo, ele ama a Deus e ao próximo. Pastora, mas a senhora está falando de servir, a senhora está falando de servir com excelência, mas o tema da mensagem começa com o tempo, que tudo isso tem a ver com o tempo. Nós precisamos entender que o meu e o seu chamado, ele não é para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele não é para quando você tiver já com o seu financeiro estabelecido. Ele não é quando você já tiver com o seu doutorado, quando você tiver terminado a sua faculdade, o seu pós, o seu mestrado. Ele não é para quando você estiver no fim da sua vida. O chamado de Deus, ele chama
agora. O chamado de Deus, ele chama esse tempo. Antigamente, se você parar para pensar e analisar, antigamente se matavam, perseguia e se matavam os profetas. Hoje em dia, os profetas, eles não são mais gerados. Hoje em dia, você não vê mais profetas como nós víamos antigamente, porque eles não são mais gerados. Antes, eles eram perseguidos, e hoje eles não são mais gerados. Se você parar para analisar, hoje nós não temos muita referência de quem ir para a parte da intercessão, porque antes tinha as irmãs do coque, né, como elas eram conhecidas. Tinha os ciclos de oração, tinha o tempo de oração. E a gente recorria àquelas mulheres de oração, de intercessão, mas hoje elas já deram o seu vigor, elas já deram a sua vida. E se você parar para analisar, hoje elas já estão numa faixa etária mais adiantada. E cadê o pós elas? Cadê as irmãs do coque de hoje em dia? Cadê os profetas de hoje em dia? Hoje, essa geração não quer pagar o preço. Hoje, essa geração, e eu me coloco no meio dela, falo, eu e você, nós não estamos pagando o preço do que aquelas mulheres pagavam. Mas também nós não estamos vendo o milagre do que aquelas mulheres viam. Nós não estamos nos movendo no mover do Senhor como nós poderíamos estar nos movendo. Porque hoje nós não temos mais pessoas que falam assim, ó, eis-me aqui. Semana passada a gente estava com a missão Adore. E nós vimos que lá fora, eles precisam muito da minha e da sua primeira oração, intercessão. E segundo, com a nossa contribuição. Começa bem pouco, acho que é com R$40 que começa a doação ali. Gente, às vezes R$40 eles falaram de pizza aqui, mas eu já vou jogar para o outro lado. Às vezes é uma caixa de sabão em pó, às vezes é um detergente que você fala assim, ó, eu vou doar. Isso, porque eu não posso estar lá na frente de batalha, eu não posso estar na trincheira, eu não posso sair daqui e ir para lá, mas o meu bolso pode. Não com um valor alto, mas com aquilo que a gente pode. E a gente pode. Vai fazer a diferença, talvez, aquela caixa de sabão em pó que a gente vai deixar de comprar? Vai fazer a diferença no salário de um missionário. Essa semente vai tocar, às vezes é o salário do mês deles. E quando eles saem daqui, eu imagino que eles não têm a mesma cultura que nós temos. Eles não têm o mesmo alimento que nós temos. E para você se adaptar com um alimento diferente, eu fui para São Paulo, eu e o Leandro, só que a gente pegou um final de semana de feriado, e do hotel onde nós estávamos para o lugar onde nós tínhamos curso, era bem diferente a didática de transporte, misericórdia, foi só por Deus. E eu sou muito do arroz e feijão, então pelo menos uma vez no dia, um arroz, um feijão ou uma verdura eu tenho que comer, eu tenho que consumir, porque senão o meu corpo não fica bom. E a única alimentação decente que nós comíamos era o café da manhã, que era no hotel, e era bem cedo, e nós passávamos o dia inteiro nesse curso. E então, assim, a nossa alimentação era fast food, gente. Sabe o que é você pedir um Big Mac e não vir o molho do Big Mac? Sabe aquela máquina medonha que me dá 3 tipos de ataque de medo, daquele negócio, você ligava, caía gelo com gás e parecia que era Coca-Cola, só que não, era até branco o negócio. E a gente passou ali, acho que 3 dias, e na volta, a minha mãe falou assim, olha, a hora que vocês chegarem, eu vou fazer um café. Eu falei, não, mãe, eu vou chegar às 5 horas da tarde, mas, por favor, um arroz, um feijão e um ovo. Ela falou, filha, eu falei, não, eu preciso de arroz, feijão e ovo. E, gente, foram 3 dias. Agora eu fico pensando nesse povo que passa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, em um país diferente, com uma cultura diferente, com uma alimentação diferente, se dispondo. E nós não estamos passando por isso, mas nós podemos contribuir com as nossas orações e podemos contribuir com os nossos valores, e valores que Deus coloca sobre as nossas vidas, que Deus já nos dispõe para que nós possamos dar, que nós possamos transbordar. E eu gostaria que você abrisse bem rapidinho comigo em Eclesiastes, que ele vai dizer assim: lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem. Eu sou jovem, quantos aqui é jovem? Você tem vigor aí? Então você é jovem.
Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venha os dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. E então terá medo de lugares altos. E até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para os nossos últimos dias. E um pouquinho mais embaixo ele vai dizer assim. Cadê? Nos últimos dias. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. E a vida vai se acabar como uma lamparina, o ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta. O que nós queremos? Que Deus está falando comigo e com você essa noite. E eu acho que você podia anotar esse versículo, você podia anotar esse capítulo e você ler na sua casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que ele se torne uma verdade na sua e na minha vida. Não é depois que tudo o que acontecer nessa vida tão passageira, aí eu vou entregar o que me sobrar para Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos ter cabelos brancos, que nós vamos ter poucos dentes, que nós não iremos mais ter força nos nossos braços. A nossa primazia vai ter ficado para este lugar que não é eterno. O que nós vamos deixar aqui são heranças passageiras e não legado. E eu posso dizer para você que herança é muito mais fácil de você deixar do que legado. Legado você tem que construir todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu não estou falando que é apenas legado para a sua família. Eu estou falando que é um legado para uma geração. O que nós estamos fazendo para que a próxima geração, ela seja temente ao Senhor? O que nós estamos fazendo para que a próxima geração olhe para o Senhor da mesma maneira que nós olhamos? E eu posso dizer para vocês que nós ainda estamos numa geração que não olhamos como a nossa geração anterior. A nossa geração anterior, eles eram mais tementes ao Senhor, eles tinham mais fé do que nós. A geração anterior tinha-se mais profeta, tinha mais irmã do coque, tinha mais servir ao Senhor com excelência, tinha mais entender o que Deus colocou nas nossas mãos e dar o nosso melhor. Então hoje nós temos que nos posicionar e falar: Senhor, primeiro eu preciso entender qual é o chamado que o Senhor tem para mim. Eu preciso entender qual é o lugar de atuação que o Senhor tem para mim. E quando nós entendemos isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é se voltar para Deus nas Escrituras. Desembainhar bem uma espada. Saber o que a palavra de Deus nos fortalece e nos orienta. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu sei que tem muita questão hormonal, tem muita questão de falta de vitamina, mas eu posso dizer para você que a maioria das pessoas que hoje se encontram depressivas, pessoas que se encontram com um síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, é porque eles não têm se voltado para as Escrituras. Eles não têm lido a Bíblia, eles não têm lido a palavra com uma autoridade de fé e tomar para si e falar: Senhor, não é para mim isso aqui, mas na sua palavra
eu entendo. Na sua direção, eu entendo. A Letícia acho que estava com uns 2 para 3 anos, então isso vai fazer mais ou menos uns 9 anos. Nós estávamos em Camboriú na virada de ano, e o Leandro não acordou muito bem, e no meio do dia ele foi ficando mal, ele foi ficando mal, ele foi ficando mal. Agora pensa, você numa cidade diferente, num lugar diferente, e é tudo acontecendo no fim do ano, que é tudo daquele desespero, e o Leandro começou a passar mal, e os meus pais levaram ele para o hospital, e aí, traduzindo bem do que era, o Leandro estava sentindo algumas coisas, e ele foi se acalmando enquanto ele lia a Bíblia. Ele foi se acalmando enquanto ele lia a Bíblia. E Deus foi ministrando enquanto ele lia a Bíblia. E ele fala que ele teve vontade de descer do carro, foi isso, né, Anjo? Deu vontade de arrancar o medicamento, o soro que ele estava na veia, porque era e eu imagino que talvez tenha sido um momento de ansiedade, nós não sabemos realmente o que aconteceu, mas o remédio, a busca, o fortalecimento que curou ele naquele momento, foi ele se pegar na Bíblia e ele ler. Quantos de nós hoje, quando nós estamos ansiosos, nós nos acabamos na comida? Quantos de nós hoje, quando estamos ansiosos, nós saímos de casa, nós tentamos fazer qualquer outra coisa, mas o último lugar que nós procuramos é a palavra do Senhor. Nós procuramos conhecimento de outras pessoas, de outras maneiras, de outros recursos, mas o nosso maior e melhor recurso é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é oração. Então, quando nós entendemos, Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, eu vou me basear, a minha primazia vai ser orar, jejuar e buscar por aquilo que o Senhor tem, para que eu possa exercer da melhor forma possível. O louvor pode subir. Quantos de nós hoje precisamos tomar uma posição? Nós não podemos entregar para o nosso Deus os nossos últimos anos. Nós não podemos entregar ao nosso Deus o nosso último fôlego. Nós precisamos entregar a nossa primazia, nós precisamos entregar os nossos melhores anos, os nossos melhores dias. Isso nós precisamos. E tudo o demais, o Senhor vai nos acrescentar. Pastora, mas a senhora está me dizendo que então eu tenho que procurar o que é eterno, o que é do reino? Sim, em primeiro lugar. Porque a palavra do Senhor, Ele fala que Ele acrescentará, o demais Ele trará. Na sua área de atuação, é aquilo que Deus vai colocar sobre as suas mãos no seu trabalho, na sua empresa, mas no reino também. E quando Deus fala que Ele deu o talento para algumas pessoas, alguns a mais e alguns a menos, às vezes você pode olhar e falar assim, ai pastora, mas meu talento e aquilo que Deus tem me chamado, ele é tão pequenininho. Ele não vai fazer diferença no reino, vai fazer diferença sim. 1 ano, 2 anos atrás, eu tinha um óculos que eu gostava muito, e caiu a perninha dele, e aí eu não pude mais usar. E a estrutura do óculos, considerando o que estava faltando, era muito pequenininha, mas uma pecinha assim, muito pequena. E aí eu falei para o Júnior, Júnior, você leva para mim, você conserta, por favor, essa pecinha, porque eu não estou conseguindo usar o meu óculos. Gente, eu preciso dele, porque eu não tenho esses olhos claros, né, e bonito, mas toda vez que eu saio no sol, sem óculos, parece que jogar areia nos meus olhos é horrível. E eu precisava desse óculos. E aí eu falei, não quero comprar outro, porque eu gosto tanto dele. E aí o Júnior foi lá e arrumou, era só uma pecinha, mas, gente, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Quando ele arrumou, eu pude voltar a usar o meu óculos. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes você tem falado assim, Deus, o meu chamado ele é tão pequeno, eu nem vou fazer a diferença. E eu vou dizer para você que faz toda a diferença. Quando nós nos posicionamos no reino de Deus, a engrenagem vai girar no reino. Quando eu e você nos posicionamos naquele lugar que Deus nos tem. Porque tinha a lente do óculos, tinha a armação do óculos, mas nada daquilo valia sem com que aquela pecinha não estivesse funcionando. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo, falando, Deus, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me colocou nessa terra? Eu quero fazer a diferença. Se você, mãe, se você, esposa, se sente pequena, porque às vezes você está dentro da sua casa, deixa eu te falar uma coisa para você, a engrenagem da sua casa, ela só tem girado porque você tem se colocado nesse lugar.
Então não faça de qualquer maneira, faça o seu melhor. Se você hoje, homem, está saindo de casa, está provendo, não pense que você não está dando, que não está fazendo diferença. Está fazendo diferença. Dá o seu melhor lá fora. Dá o seu melhor dentro de casa. Dá o seu melhor para o seu filho. Dê o seu melhor para a sua esposa. Dê o seu melhor para o reino. Dê o seu melhor para o seu vizinho. Dê o seu melhor para a casa de Deus. Dê o seu melhor, mas se mova. Hoje eu quero orar para mim e para você e dizer qual é a resposta que nós vamos dar aos céus. Nós cantamos hoje, nós adoramos ao Senhor desde manhã até a noite. Senhor, eu quero ver a sua face, eu anseio por ver a sua face. E hoje pela manhã Deus me trouxe um temor tão grande. Ele falou, uau, mas e quando você vê a minha face, qual vai ser a minha expressão sobre você? Você pode se colocar de pé. Qual vai ser a expressão do Senhor quando Ele olhar para nós, face a face? Vai ser uma expressão de que, uau, filho amado, você fez aquilo que eu te pedi. Uau, filho amado, você correspondeu com aquilo que eu coloquei na sua mão. Você deu o seu melhor, você se empenhou. Você tirou tempo para aprender. Você tirou tempo para poder estar ficando melhor naquilo que eu coloquei. Você se dispôs de recursos. Você se dispôs de cursos. Você se dispôs de pessoas. Você procurou dar o melhor. Ou Ele vai olhar para nós e vai falar, aquilo que eu coloquei na sua mão, você foi desobediente, você não foi diligente, e você não deu o seu melhor. E talvez você vai olhar e você vai falar assim, pastora, mas a senhora não conhece a minha história, a senhora não conhece o que eu vivi. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa noite é noite de pararmos de olharmos para o retrovisor. E é noite de nós começarmos a olharmos para o para-brisa. E sabe o que o para-brisa ele nos aponta? Ele nos aponta o agora. E ele nos direciona para o futuro. Quando nós olhamos pelo para-brisa, nós vemos o que nós estamos passando agora. Mas nós conseguimos ver também 2, 3 carros na frente. Porque ele nos aponta. Agora o retrovisor, ele só mostra o que está lá atrás. E eu não sei o que você passou lá atrás. Eu sei que essa noite é noite de você perdoar o que precisa ser perdoado. É noite de você se perdoar se você precisa se perdoar. Mas é uma noite de ser diligente e dar uma resposta aos céus. É a hora de falar assim, Senhor, até aqui foi dessa maneira. Até aqui eu entreguei qualquer coisa. Até aqui eu não entreguei nada. Senhor, eu já estou com uma certa idade. Mas deixa eu falar, Deus renova. Deus renova as nossas forças. Deus, Ele renova as nossas forças. E essa noite Ele quer renovar a sua e a minha força. A sua e a minha vida. E Ele quer falar, deixa para trás. Perdoa. Se perdoa. Mas me dê uma resposta. Enquanto ainda você tem fôlego. Ainda quando você pode, se posicione. Não tenha medo de dizer sim ao Senhor, porque vai ser o melhor sim da sua vida. Quando você diz sim ao Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser uma peça dessa engrenagem e eu quero me mover. Realmente coloque a mão no arado. Não olhe para trás. Vai ter divergências? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Mas se fortaleça no Senhor. Se fortaleça em oração e em jejum, em busca. Para que quando Ele olhar para mim e para você, Ele vai falar, entra, bendito do meu Pai. Entra. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel, obediente, diligente. É isso que Deus está falando. Eu não sei se hoje você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ontem a gente estava entrando e os adolescentes estavam saindo e eu vi ali aquela faixa etária e eu falei, uau, uma geração que num sábado à tarde está buscando ao Senhor,
Uma geração que sábado à tarde está se doando, podia estar no celular, podia estar em casa, no sofá, podia estar brincando na rua, não sei se hoje em dia, né, se faz tanto mais isso, mas podia estar em qualquer outro lugar. Mas eles escolheram estar na casa do Senhor. Eles escolheram falar: Senhor, eu estou te entregando a minha adolescência, eu estou te entregando a minha juventude. Como será maravilhoso quando nós ouvirmos: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa respondemos ao Senhor, eu e minha casa damos uma resposta aos céus. A minha geração, a minha casa vai fazer a diferença. Na minha casa vai ter missionários, missionários financeiros, missionários que oram. Na minha casa vai ter profeta. Na minha casa eu vou ser boca do Senhor. E muitas vezes nós temos bocas do Senhor, não é só para trazer bênção, mas às vezes exortação também. Às vezes nós vamos ter que exortar, mas vamos exortar na presença do Senhor. Nós temos que ser boca nessa geração, nós temos que ser engrenagem do Senhor nessa geração. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e que você realmente desse uma resposta aos céus. Que você pudesse falar assim: Senhor, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar pessoas, mas eu preciso ser uma resposta para essa geração, e eu preciso ser uma resposta para esse tempo, para essa geração agora. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Meus irmãos, eu sinto algo no meu espírito, e algo que, enquanto nós estávamos adorando, no primeiro momento de adoração, o Senhor falou algo no meu coração. Talvez você, nos dias anteriores, tenha feito uma oração a Deus e falado: Senhor, eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Talvez você tenha feito uma oração sincera: Senhor, estou sendo sincero contigo, eu preciso de algo. E talvez você tenha um desafio financeiro grande à frente, vindo diante de você. Sabe o que o Senhor falou no meu coração no momento do louvor? É que Ele está derramando, né, dos seus tesouros sobre a mão de alguns irmãos. Eu entendo, irmãos, que, né, nós não falamos, nós não pregamos sobre prosperidade, né, como, né, a mídia, né, diz. Nós como crentes, né, tem muitas informações erradas, mas nós também não podemos deixar de falar que nós cremos e temos um Deus que prospera. E não é somente prosperidade financeira, mas a prosperidade num todo. Eu queria orar com você. Talvez você tenha um desafio financeiro, talvez, né, algo, né, esteja vindo adiante de ti, alguma situação, né, algum desafio na empresa, algum desafio, né, financeiro pessoal. Eu queria orar sobre você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos impor a mão sobre a sua, né, cabeça. Nós vamos fazer uma oração, e eu creio que Deus vai derramar do milagre dele sobre a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê num Deus de milagres, um Deus galardoador, presenteador, um Deus que abençoa, um Deus que prospera, que traz a prosperidade sobre a sua vida, e entendendo que os recursos financeiros são só um meio de uma prosperidade, mas Deus prospera, né, de muitas formas, seja, né, a prosperidade do Espírito, e eu creio que isso Deus vai derramar sobre a vida de cada um aqui. Talvez você tenha um desafio muito grande, talvez é uma dívida, talvez, né, não sei, você sabe, Deus sabe, mas eu creio que Deus está colocando hoje sobre a sua vida, derramando algo do Senhor sobre você. Nós vamos orar. Eu queria que os líderes pudessem me ajudar, né, enquanto o louvor vai ser ministrado, né. Nós vamos orar e pôr as mãos, nós vamos declarar do milagre do Senhor, porque Deus realiza milagres. Não, os milagres de Deus não eram somente, né, para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para muitos anos atrás, não. Deus realiza milagres ainda hoje, nesse dia, nesse momento. Nós cremos num Deus da provisão, nós cremos num Deus que traz o recurso sobre as nossas mãos, nós cremos num Deus que realiza os nossos projetos, nossos sonhos, alinhando os nossos sonhos com os sonhos dEle. Deus, nós oramos, Pai, derrama sobre nós, derrama dessa unção, Senhor. Derrama, Senhor, nós queremos entrar nesse rio de águas profundas, nós queremos entrar nesse rio onde a provisão do Senhor venha, ainda que um gigante se levante, ainda que as ondas venham e tente nos tragar, nós cremos num Deus do sobrenatural, e se assim for, nós andaremos sobre as águas, nós derrotaremos o gigante, não porque nós temos algo, mas porque o Senhor está à frente, e o Senhor, diz a palavra, é o Senhor dos exércitos, onde nunca perdeu uma batalha. Por isso nós entramos nesse lugar com confiança, como Hebreus fala, nós acessamos a sala do trono com confiança, porque nós cremos num Deus do sobrenatural, e que os milagres do Senhor venham, que os recursos do Senhor venham sobre nós, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado, e nós olharemos, Senhor, nós olharemos porque o milagre está sendo feito, e nós honraremos o Senhor, e o Senhor vai falar aos nossos corações: viu, filho, viu, filha, confia em mim, na minha provisão, confia, porque eu estou com a mão sobre ti,
eu colocarei as mãos sobre ti, eu derrotarei esse gigante, eu derrotarei, porque o meu nome será exaltado através da sua vida. Crê somente, crê somente, crê somente, ande sobre as águas, ande sobre esse lugar de fé, ande nesse lugar de provisão, porque você verá a mão do grande eu sou, Ele está nesse lugar, o Senhor está sobre ti, o Senhor não vai deixar faltar nada, creia, não faltará nada, os recursos do Senhor virão sobre ti, os recursos do Senhor virão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os mantimentos. Ele virá, e você verá a mão de Deus sobre ti. Creia somente, em nome de Jesus nós oramos. Do tamanho da mão de um homem, mas este é sinal, a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então pede, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Você crê nisso, igreja? Vamos repetir isso. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Declare mais uma vez. Se pedimos, Jesus virá. Então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Chuva de paz, chuva de cura, Senhor. Vai chover,
suas mãos, igreja. Levante as suas mãos, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Clame por Ele. Que a chuva de bênção do Senhor venha. Que a chuva de bênção venha sobre a sua vida. Quem quer se encharcar dessas bênçãos, declare. E clame sobre a sua vida. Clame. Sabe, um dos grandes atributos de Deus, a palavra de Deus vai falar que Ele é galardoador. Deus é presenteador, abençoador. E o texto bíblico fala que as bênçãos correrão atrás de nós. Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar de contemplar as bênçãos do Senhor. Você crê que Deus vai liberar bênçãos sobre a sua vida? Bênçãos espirituais, bênçãos emocionais e também bênçãos materiais sobre a sua vida, sobre a sua casa. O recurso vai vir, o milagre vai vir. Quando vir, irmão, irmã, quando isso acontecer, algo que você precisa colocar no seu coração: essa bênção vai servir para glorificar a Deus. Então, pegue como compromisso isso na sua vida. Quando o recurso, quando o milagre vir sobre ti, não deixe de falar. Como podemos não falar daquilo que vimos ou ouvimos? Eu creio que Deus vai realizar sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! A ti, Jesus, todo louvor, toda honra, Senhor. Recebe, meu Deus. Recebe, Senhor. É tudo teu, Senhor. É tudo para ti, Senhor. Nada nosso, mas tudo teu, Senhor. Recebe, Senhor, esse momento. Recebe, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Glória a Deus.
Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Seja uma semana abençoada. Você comece a contemplar assim, como aquele povo que estava diante da terra prometida, que você consiga ver com seus olhos a bênção, o milagre do Senhor sobre ti. Eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Abençoa, Senhor. Nós sabemos que grandes coisas, esse mês ainda está, ainda tem alguns dias para acabar esse mês. Nós oramos, Senhor, que ainda nesse mês nós possamos desfrutar dos milagres do Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Abençoa a dispensa, abençoa as finanças, abençoa, Pai, a vida de cada irmão aqui, cada sonho, projeto. Nós oramos em nome de Jesus. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada. Nós oramos pelas programações que vamos ter, Senhor. Oramos pelo batismo, Senhor, no domingo que vem, Senhor. Oh Deus, nós se comprometemos, Senhor, a se alegrar com aqueles que estão tomando essa decisão. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um. E se há alguém no nosso meio aqui, Senhor, que tem dúvidas com relação ao batismo, Senhor, oh Deus, que o Senhor possa transmitir, colocar, Pai, essa incumbência que o Senhor deixou sobre cada um aqui, Pai, para que nós possamos entrar nesse lugar. Toca sobre o coração de cada um aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, Estamos à disposição, se você precisar de algo, nós os pastores, os líderes, estamos aqui para te servir. Amém? Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor te guarde.